mais um circuito de filmes para que a gente possa trocar aprendizados. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas... Tami, seja bem-vinda. Para que mais pessoas, participe, e você também, se você assistiu o filme, você possa compartilhar sua visão, seu aprendizado sobre o filme. O filme de hoje é O Poder e a Lei. São duas temáticas, bem interessante, o poder e a lei. Antes de entrar nessa questão dessas duas palavras desse filme, eu vou me apresentar para quem não me conhece, Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, sou também formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, ou seja, coach, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, também empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. O estar na posição de aprendiz me coloca em uma posição de crescimento contínua, estar sempre antenado com as novidades que estão acontecendo e poder rever algumas atitudes, rever alguns conhecimentos e aplicar, que isso é o que é o mais importante, aplicar. A gente pode aprender e não aplicar aquilo, ter um conhecimento e ficar na estante e virar teia de aranha e não servir de nada esse conhecimento. E quando você aplica o conhecimento, aquilo se torna uma sabedoria. Então, por que circuito de filmes? Como eu falei, sou psicólogo e também sou coach integral sistêmico. Essas duas vertentes, Luiz, seja bem-vinda, traz a questão do filme, em algumas situações para ilustrar o que a gente passa no nosso dia a dia, situações, dores, mágoas, dilemas que o ser humano passam. Então, através do filme, a gente consegue se colocar na posição daquele personagem, das pessoas ali, e isso pode facilitar a gente enxergar alguma coisa na nossa vida. E por esse espelhamento, a gente poder, de fato, agir de outra forma em uma área da nossa vida. Então, esse é o convite do circuito de filmes. Esse circuito de filme foi criado ali no final de 2020. Desde então eu tenho feito sempre. E a proposta é você, que está assistindo, possa compartilhar seu aprendizado. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe os seus comentários aqui abaixo desse vídeo. E vamos ao filme, Como eu falei, o filme é O Poder e a Lei. É um filme de 2011. Ele tem a duração de 2 horas. Eu não vou saber falar o nome do ator que faz esse filme, mas ele é bastante conhecido, É o personagem de Mickey. E assim, ele é bem famoso e ele fez uma grande atuação nesse filme. Esse filme, para quem assistiu, é um ótimo roteiro, ótimo ator, e toda a situação também é bem interessante a gente pensar. Toda vez que se fala de advogado, questão de defender, a questão do tribunal, defender uma posição, saber se uma pessoa é inocente, saber se a pessoa é culpada, às vezes não é o que acontece realmente, o fato que é real ali, que conta, mas a forma como se conta a história, a forma como argumenta, a história. Então, às vezes, um inocente pode ser culpado,
um culpado pode se tornar inocente. Então, o que eu já aprendo, né? Assim, antes eu vou só contextualizar esse filme. Esse filme fala da história de um advogado, que é o Mickey Haller. É um advogado criminalista. Ele é carismático, né? Ele conduz seus negócios dentro do seu carro, né? Na verdade, uma boa parte do filme ele está ali no carro e gerenciando algumas coisas, tomando decisões de algumas coisas em relação ao trabalho dele, enfim. E Mick passa a maior parte do tempo defendendo criminosos mesquinhos e oportunistas. E por isso, né, ele tem uma surpresa quando consegue um caso de grande importância. Ele vai defender um playboy, né, de Beverly Hills, acusado de tentativa de homicídio. No entanto, o que Mick inicialmente pensa que é um caso que ia ser fácil de ser resolvido, ele se renderá ao bom dinheiro, né? Aquilo se transforma em algo muito sinistro e a vida dele corre risco. Então, assim, o filme fala o poder e a lei. Quando se trata de interesses e tem dinheiro no meio, algumas coisas podem acontecer nesse ambiente. Advogado, direito, tribunal, algumas coisas podem acontecer. O que me chamou a atenção desse filme? Um filme excelente, eu recomendo que você assista. O que me chamou a atenção é o fato em si, os fatos que acontecem no real não é determinante para um resultado de um tribunal para dizer se a pessoa vai ser inocente ou culpada. Isso me faz pensar que na nossa vida cotidiana não importa muito o fato que aconteça com você. Importa sim a forma como você age, a forma como você enxerga a situação, a forma que você, qual o significado que você dá para aquela situação. E essa forma de pensar pode fazer você ressignificar algo do passado. Porque se você não ressignifica, tem certas coisas, algumas dores, algumas mágoas do passado, você fica preso àquela situação, você fica preso àquele tempo lá no passado. Olha o que eu falei, você fica preso ou presa naquele tempo. Ou seja, a vida é dinâmica, a vida está acontecendo aqui e agora, no presente e indo para o futuro. E a sua mente está presa, ou seja, você não consegue viver, pegar o que está acontecendo hoje aqui. Ou seja, você está sempre, né, um passo atrás na sua vida, se eu posso colocar assim. Então é importante que a gente resolva isso lá no passado. Trazendo para o filme, não importa muito o que é real, o que é verdadeiro, o que aconteceu. Porque é uma série de argumentos, testemunhas, o júri, o juiz, que vai julgar aquilo. Então quem mostrar uma parte ou a parte interessante daquela história é que vai sair vencedor, ou sair inocente, ou sair culpado. E esse filme, ele mostra isso. Desde o início do processo que acontece o crime, né? Qual o crime? Esse jovem, né, playboy, encontra uma mulher de programa em uma festa e acontece de um lance deles ali, só que essa mulher de programa está com outro cara naquele momento, eles vão para casa, né, esse cara que está com ela vai para casa dela, quando sai esse outro que é o playboy
vai para casa dela. E aí acontece, né, um crime que é de violência, falando-se, né, que uma tentativa de fazer sexo de forma forçada, enfim. E aí fica aquele clima tenso, o que realmente aconteceu. É tudo muito suspeito, parece que foi tudo muito armado, parece que foi uma armadilha para esse cara que é o Playboy, mas ao mesmo tempo parece que esse Playboy também não é tão inocente assim. Parece que não era a primeira vez que ele fazia aquilo, que ele violentava talvez uma mulher de programa, e isso fica pairando a dúvida, né? Então, o que eu quero dizer, né? E qual foi o meu aprendizado em relação a esse filme? Nem tudo que você vê, né, nem tudo que parece é. Esse filme ele fica instigando você a saber o que realmente é real. Qual é a verdadeira história dali? Quem realmente é inocente? Tem um momento do filme que eu penso que esse advogado ele é um malandro carismático. Porque ele consegue envolver as pessoas, ele consegue se movimentar por toda aquela história ali, né? Ter cúmplice, ter ali pessoas que ajudam ele ali a buscar mais informações, ajudam na parte de o ganho, né, do lucro, aumentar o lucro, ou ser um álibi para poder aumentar o valor do serviço dele. Então o filme ele vai passando por isso. Então tem uma hora que esse advogado parece que é um malandro carismático. Ele não faz nada de errado. Ele não faz nada que prejudique o outro, mas tudo visando um aumento do dinheiro do serviço dele. Por outro lado, aparece esse Playboy que a forma dele falar, a sinceridade dele, a gente para e pensa que talvez ele seja inocente de fato. E até um certo momento ele aparenta ser inocente. Só que chega um momento que aparecem mais elementos, ele já não é tão inocente assim. E mais pro final do filme, o que acontece? Aquilo que parecia algo muito fácil se torna algo perigoso. Vida de pessoas passa a ficar em risco ali. Então, o que eu tiro de aprendizado? Quando se trata de dinheiro, que é o poder, algumas coisas podem correr do seu controle. Outro aprendizado: a lei e o poder, se o poder estiver envolvido, se interesses estiverem envolvidos, essa lei ela não vai ser, como é que eu posso dizer, ela não vai prevalecer, mas sim o poder e os interesses. Aquelas pessoas que conseguem manobrar, que conseguem burlar, ou pelo menos parecer que são boas pessoas, são boa de praça. Quando eu digo boa de praça, é aquelas pessoas que sabem se comunicar, sabem se expressar, sabem argumentar, são comunicativas, têm o network,
elas têm uma tendência a se livrar de coisas talvez erradas ou ruins que elas fizeram. Então, dentro disso eu tenho outro aprendizado. Habilidade de comunicação, habilidades de argumentar pode ser uma ótima habilidade para você conquistar algumas coisas. Não estou dizendo de fazer coisas erradas, mas você conquistar coisas na sua vida. E isso pode ser um diferencial para você se mover na vida. Então, esse filme é um ótimo roteiro, tá? Esse advogado, que é o Mickey, né, Mickey Halle, ele tem uma ex-esposa que também é advogada. Dentro da época que eles conviviam junto, tinha algumas questões de princípio, né? Como eu falei no início, o Mick, esse advogado, ele acabava pegando clientes mesquinhos, oportunistas, às vezes errados, tortos também. E essa esposa acabava não concordando com algumas coisas. Não sei se foi um dos motivos que eles se separaram. Eles tiveram uma filha e desde então eles levam a vida deles separando, né, a questão profissional e a vida pessoal. E dentro do filme até essa parte, né, acaba se misturando ali, enfim. Então, o que eu quero, né, ressaltar aqui, novamente, os aprendizados. Nem tudo que parece é. Outro aprendizado, quando o poder e a lei estão no mesmo local, né, o poder e os interesses, é bem possível que essa lei ela não prevaleça. Se tiver dinheiro envolvido no meio, possa ser que prevaleça esse poder. Outro aprendizado desse filme. Nunca se trata do fato em si que aconteceu, e sim da forma que eu enxergo, ou as situações, ou as pessoas ao meu redor falam sobre o assunto, pode me influenciar na forma de enxergar aquilo. Eu não sei se você já teve a sensação que você está com uma posição, você tem uma opinião sobre alguma coisa, por mais que você seja, eu falo assim, rígida naquela visão, por mais que você seja, no momento que você vê muitas pessoas falando coisas diferentes, você vai parar para pensar em algum momento o quanto você está certo. Algum momento você pare para pensar. Aquilo você começa a ver, enxergar aquela situação, né? Você imagina daquela outra forma. E aí você pode ficar um pouco em dúvida, mas você pode até manter. Mas em algum momento você pensar e repensar a sua forma de pensar. Então assim, então nunca se trata do fato em si que aconteceu. Aí eu trago para a nossa vida. Não é o fato em si, porque, por exemplo, duas pessoas sofrem um acidente de carro, duas pessoas, né? E aí um pode sair desse carro falando, meu Deus, obrigado Senhor, obrigado por me livrar dessa situação, por sair vivo. E o outro falar, poxa, que droga, que coisa ruim, as coisas ruins só acontecem comigo, e começar a se lamentar, reclamar dessa situação. E olhar para o carro, para pensar em todo o prejuízo que foi em relação ao carro, e ele nem pensar na questão da vida dele. O fato é o mesmo. Existiram duas pessoas diferentes. Uma agiu e reagiu de uma forma, e o outro agiu e reagiu de outra forma. Então a mesma coisa não é o fato em si que uma pandemia.
que aconteceu? Algumas pessoas vão agir de uma forma, outras pessoas vão agir de outra. Então nunca é de fato o fato em si que acontece, mas a forma como eu ajo perante aquela situação. E aí eu me lembrei agora do princípio 90-10. 10% é o que acontece com a gente e 90% é como eu ajo ou reajo à situação que acontece comigo. Então o 90% tem um peso maior do que 10%. Então esse é o princípio 90-10 e que cabe muito bem a essa situação. Então esse filme, eu recomendo que você assista esse filme. É um filmaço em termos de roteiro. Você fica pensando ali quem realmente é inocente, quem é culpado, quem é o bom menino, quem é o vilão. Você fica ali querendo, né, descobrir de antemão. E aí aparece alguém, né, que a gente não está nem esperando, que está envolvido com toda essa história aí, né, da parte mal da história. Então, recomendo, assistam, tenham seus aprendizados, deixo aqui nos comentários. Amanhã tem a live de psicologia, coach, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Amanhã estejam aqui. Dia de segunda-feira eu trago a live falando sobre ansiedade e depressão, né, um resultado do atendimento clínico que eu faço, né, nos meus pacientes. Eu vi que muita gente tem depressão, muita gente tem ansiedade, e aí a partir disso trazendo algumas coisas para orientar essa pessoa que chega, né, que está com ansiedade, está com depressão, e precisa de uma orientação ali primeiro, tá? E aí que seja para decidir iniciar o atendimento psicológico, que seja para fazer um processo de coach, né, o que realmente precisa, ir no psiquiatra, enfim. Eu estou aqui para poder auxiliar da melhor forma possível. E dia de quarta-feira, estou aqui toda quarta-feira trazendo filmes e aprendizados. Se você quiser colocar aprendizado aqui, pode botar. Deixar, né, depois aqui nos comentários dessa live também. Esteja junto comigo nessa jornada do crescimento, autoconhecimento, para que a gente possa crescer junto e alcançar coisas melhores na nossa vida, tá? Conhecimento é poder, mais poder ainda é colocar em prática. Então, coloque em prática, né? Dizem que as coisas só acontecem depois do carnaval, já passou o carnaval, então encare esse ano como o melhor ano da sua vida, que você faça diferença, com certeza, com conhecimento, autoconhecimento, aprendizado e ação. Aplique, aplique e aplique. Pratique, pratique, pratique. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.